E aí, meu povo, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos nele. Eita, povo pontual, aliás, eu que tô atrasada 5 minutos. E aí, meu povo, chegamos ao nosso terceiro e último dia dessa semana do nosso propósito, Mulheres da Bíblia e Mulheres para esse tempo. E eu estou muito grata ao Senhor, regozijada em Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele já ministrou ao nosso coração e por tudo que Ele ainda vai fazer. Sou muito grata ao Senhor pela vida de todos vocês que estiveram aqui comigo desde a semana passada. Aqui tem pessoas que estão comigo desde as primeiras lives em 2020. E eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Glorificar a Deus pela entrega, pela disponibilidade, por estarmos juntos. Que o Senhor continue abençoando vocês. O desejo do meu coração é que você seja alcançado, seja marcado pelo Senhor. Que a mão do Senhor continue estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que leva o seu nome e que possamos viver o melhor de Deus para esse tempo. E que possamos, Não, às vezes a gente fica esperando o melhor. E que possamos também entregar o nosso melhor para o Senhor. A você que já está aqui na live, vai compartilhando. Vem aqui nessa setinha, dispara ela aí, ó. Envia para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Senhor. Estamos encerrando hoje, nosso propósito dessa semana. Mas quero pedir que vocês fiquem por aqui comigo, atentos a tudo aquilo que está por vir, a tudo aquilo que o Senhor já colocou ao nosso coração. E estaremos juntos por aqui. Amém, meu povo? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quero ler uma palavra com vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Quero ler o Salmo 8. Quero ler o Salmo de número 8 com vocês. Vou ler o Salmo de número 8, vou fazer uma oração e já vou chamar a nossa convidada para recebermos tudo que o céu tem para nós. E aproveita, vai compartilhando. Salmos de número 8. Salmos de número 8. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Amém, meu povo? Vamos estar orando. Vamos estar orando e vamos estar recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos. Teu nome é majestoso, a tua glória enche a terra.
O Senhor é tão grande, mas mesmo na tua grandeza, o Senhor olhou para nós. Eu quero te bendizer, eu quero te louvar, porque chegamos ao último dia. A tua mão nos sustentou, a tua mão nos deu graça. Não é, nunca foi, nunca será na minha força, na nossa força, mas é na dependência daquele que nos sustenta, que cuida de nós, que nos faz irmos além. E é nessa dependência que quero estar sempre, sendo produtiva em ti, estando firmada em ti, enxertada em ti, na seiva, na raiz, porque sem ti nada nós podemos fazer. Eu quero te apresentar, Senhor, essas 84 vidas que aqui já estão, aquelas que assistirão essa live depois, que a tua mão esteja estendida sobre cada uma delas. Senhor, eu não me canso de repetir que nós não estamos aqui em vão nem por um acaso. Nós estamos aqui com um propósito, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam marcadas por ti. O Senhor nos deu uma mensagem, Senhor, e nós já entendemos que nós não podemos ficar na tenda. O Senhor se utilizará de nós e de todos os meios possíveis para que venhamos entregar esta mensagem. Senhor amado, eu quero te pedir que todo empecilho, seja ele físico, espiritual ou técnico, caia por terra. Que o teu nome venha a ser glorificado. Que os corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem para nós. Toma a vida da Glena nas tuas mãos. Recompense-a pela sua entrega, pela sua disponibilidade. Em nome de Jesus, fala conosco. Nos cobre, Senhor, enquanto estivermos aqui. Cobre a nossa casa, cobre a nossa família, tudo aquilo que leva o nosso nome. Coloca sobre nós, Senhor, uma blindagem de unção. Coloca sobre nós, Senhor, indestrutível, que não se quebre e não se rompe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu povo? Glória ao nome de Jesus. Cadê a minha convidada? Eu sabia que a minha convidada já estava acordada. Já. Minha amiga, paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui nessa manhã. É uma honra poder contar com você. E eu quero apresentá-la para o meu povo. Gente, hoje nós estamos recebendo a missionária Glena Reis. Glena é uma mulher que o Senhor também tem levantado para esse tempo. Uma mulher que carrega uma mensagem, uma mulher cheia de Deus. E foi uma das primeiras pessoas que veio ao meu coração quando eu pensei nesse propósito. Glena é nossa, é da Bahia, para nós que somos baianos. Mas ela é da Bahia para o mundo, gente. Ela é da Bahia para as nações. Para onde vocês quiserem levarem ela, dentro da geografia do céu, dos propósitos dos céus. E eu quero te agradecer, minha amiga, pela sua paciência, pela sua disponibilidade, pelas trocas. Fica tal dia, muda para tal dia. E em todo momento eu estou disponível, meu dia está disponível, eu estou sempre, enfim, buscando facilitar. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E aí aproveito para dizer a todo o povo, né, que está aqui, que ainda não segue a Glena, sigam ela também, se não me engano, todas as quintas. Acho que além das quintas, ela está sempre aí trazendo conteúdos que agregam, que somam, que edificam. Tanto ela quanto seu esposo ministram, enfim, cursos, mentorias. E eu vou deixar que ela mesma fale, né, para que eu não me atrapalhe aqui. Minha amiga, fique à vontade. Amém. Que a mão do Senhor continue estendida sobre você, sobre a sua casa. Amém. Que as suas tendas continuem sendo alargadas para a direita, para a esquerda, amém, para todos os lados. Que o nome do Senhor continue sendo engrandecido através da sua vida. Que as redes possam romper. E eu quero ver você voando bem mais alto do que eu. E eu glorifico ao Senhor pela sua vida. E uma das coisas que eu sempre observei, e eu quero destacar isso aqui, existem pessoas
que não tem dificuldade de ser fonte, de derramar na vida de outras pessoas. E mesmo o nosso contato não sendo constante, de nos falarmos sempre, você está sempre aqui curtindo, comentando, me incentivando, e eu acho isso muito lindo, porque o meio feminino, principalmente, é um meio muito fermentado por essa competitividade. E eu vejo em você isso, primeiro, essa segurança daquilo que Deus deu, daquilo que Deus chamou. E quem sabe aquilo que carrega não precisa ter medo de ver Deus levantar outros. E eu quero exaltar essa virtude na sua vida. E eu estou aqui, eu e esse povo todo, de coração aberto para receber tudo que Deus te entregou. Fique à vontade, em nome de Jesus. Eu vou desligar meu microfone para que não tenhamos nenhuma intercorrência e não lhe atrapalhe. Tá certo. Pai Senhor, gente, meu Deus, que honra, tô honrosa por estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida da Ítila, que é essa pessoa que eu admiro, que eu honro, né? Eu sou admiradora do ministério, de tudo que a Ítila carrega, onde agora já tem um tempinho. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida dela, pelo sim dela, pela disponibilidade dela, por ter, né, se disponibilizado até esses 3 dias em que nós estamos sendo agregadas, recebendo de Deus. Então, a gente tem que louvar a Deus pela sua vida, Ítila, nessa manhã. Muito obrigada, viu? Por ter dito sim no meio dessa correria insana que é a sua vida ministerial, secular, de trabalho. Tantas demandas, eu estava aqui ouvindo você falar que amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, sexta eu tenho isso, Jesus, já tô tonta já, Deus. E aí você parar uma manhã para nos abençoar, a gente... Mas com você eu sei que você não é diferente. Com você eu sei que não é diferente. Além disso, você ainda é um atleta de Cristo, que não estou no mesmo nível que você, mas eu chegarei lá. Estou vencendo meus leões. Vamos dar trabalho aos anjos na hora de ser arrebatada. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Gente, o Senhor ministrou ao meu coração sobre a vida da nossa irmã Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E eu gostaria de ler nessa manhã com vocês o versículo 19 e o versículo 20. Então, a vida da nossa irmã Ana, o que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, que diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Eu amo a história de Ana. Eu amo tudo que Ana representa em 2 capítulos. Eu amo a entrega, a devoção e como Ana marca o seu tempo. Nós estamos dentro do primeiro livro de Samuel e o capítulo 1 ainda é requisitos do tempo de Juízes, um tempo de declínio moral, um tempo de declínio espiritual, um tempo quando diz a palavra de Deus que estava todo mundo fazendo aquilo que entendia como certo. A Bíblia vai nos apresentar a casa de Ana, casa de um levita, casa de um coatita, casado com uma mulher chamada Ana. Só que o que me intriga nessa história é que a Bíblia vai dizer que, diferentemente de muitas realidades que nós conhecemos, Ana não nasce estéril. Ana não sofre uma enfermidade que a deixa estéril. A Bíblia faz questão de dizer para a gente que Deus deixa Ana estéril. E isso aqui se torna uma problemática dentro da cultura, porque uma mulher que não gerava, uma mulher que não dava descendência ao seu marido, carregava o título de maldita, carregava o título de opróbrio, carregava o título de vergonha, era tida como amaldiçoada por Deus. Então a Bíblia está dizendo para a gente que Ana não nasce estéril, Ana não sofre uma enfermidade, mas Deus decide torná-la estéril. Como se não bastasse o título, como se não bastasse o fardo de ser enxergada como alguém que era maldita pelo Senhor, dentro da cultura, essa falta de gerar filhos, essa esterilidade trazia uma legalidade para o marido da estéril. O marido da estéril podia se casar outra vez.
E dentro desse contexto que Deus fecha a madre de Ana, dentro desta casa será inserida outra mulher. O nome desta mulher é Penina. Só que diferente de Ana, a Bíblia faz questão de apresentar Penina não como uma mulher de oração, não como uma mulher que devociona, não como uma mulher que busca, mas a Bíblia apresenta a Penina na condição de rival, de alguém que provoca, de alguém que tira a paz, de alguém que tira o sono, de alguém que causa desequilíbrio emocional. E é muito contraditório, porque dentro da nossa perspectiva, o natural ou o normal seria que a que busca, a que ora, a que consagra, gerasse. Que a que busca, que a que ora, que a que gera, a que consagra, tivesse filhos. Só que a Bíblia vai dizer que a que perturba, que a que provoca, que a que tira a paz, que a que tira o sono, que gera um menino, que gera a descendência eucana. Estamos dentro de um contexto que a Bíblia enfatiza que foi Deus que gerou, porque tem processos que é o próprio Deus que nos pega pela mão e nos conduz a viver. Tem processos que é o próprio Deus que nos empurra a vivenciar. A Bíblia vai dizer que o palco do capítulo 1 vai ser 2 casas, a casa de um levita, a casa de um coatita e uma casa sacerdotal situada em Siló. Casa do sacerdote Eli, casa de Ofni, a casa de Finéias. A Bíblia vai dizer que apesar desse declínio moral, declínio espiritual que está sendo inserido em Israel, a casa de Eucana faz uma viagem todos os anos para entrega de sacrifício no altar. Há uma entrega, há uma devoção independente da esterilidade. Há uma entrega, há uma devoção independente do contexto familiar. Há uma entrega, há uma devoção independente da guerra interna que há. Aqui há uma entrega, há uma devoção independente do conflito que esteja sendo vivido. A Bíblia enfatiza que todos os anos a casa sobe para entregar sacrifício de adoração no altar. Só que algo me chama a atenção nessa história, porque é da nossa natureza humana dar muita ênfase a quem se opõe. É da nossa natureza humana dar muita ênfase a quem é do contra. Todo mundo que conhece a história de Ana Ítila sabe o nome da perturbada, sabe o nome da perseguidora, conhece o nome de Penina, porque é da nossa natureza humana dar ênfase, e colocando em palavras bem coloquial, ou para que você entenda melhor, é da nossa natureza dar ibope a quem é do contra, a quem é contrário. Quando no texto do capítulo 1 a Bíblia vai dizer que Penina provoca, Penina tira a paz, Penina irrita, Penina tira o sono, mas no mesmo capítulo a Bíblia apresenta Eucana, que está dando porção dobrada de sacrifício no altar. Porque a gente precisa ter maturidade na vida para entender que ao decorrer da trajetória ministerial, ao decorrer da trajetória secular, ao decorrer da trajetória chamada vida, independente dos âmbitos que você permeie, você precisa ter maturidade para entender que vai se levantar muitas peninas na sua vida. Muitas peninas que vão torcer a cara, que vão tentar irritar, que vão tentar tirar o sono, que vão tentar perseguir, que vão se achar melhor, que vão se achar mais capaz. A gente precisa ter maturidade para entender que seja lá em que âmbito a gente permeie, a gente execute, se levantarão muitas peninas. Só que na mesma proporção que as peninas se levantarem, Deus também levantará a Eucana. Pessoas para nos abraçar em amor, pessoas para nos abraçar em cuidado, em intercessão, para zelar por nós, pessoas para fazer manifestação pública de amor, que é o que Eucana está fazendo aqui. Para Ana, para a sociedade, Ana era maldita, para a sociedade, Ana era opróbrio, Ana era vergonha, mas Eucana está dando manifestação pública, sacrifício é manifestação pública de amor. Penina se levanta, mas também tem Eucana, trazendo conforto, trazendo amor, trazendo cuidado sobre a vida de Ana. Só que a Bíblia está dizendo que há uma perturbação excessiva. E quando a gente lida com processos externos, às vezes, é muito mais fácil de lidar. Só que a Bíblia está dizendo que o processo de Ana é dentro de casa. Um lugar que é para ter paz, um lugar que é para ter sossego, um lugar que é para ter harmonia. Depois de um dia exaustivo, você chegar e recarregar suas baterias, a Bíblia está dizendo que é excessivamente
alguém debaixo do mesmo teto, alguém que divide a mesma mesa, alguém que divide a mesma tenda, lembrando a ela a sua condição. Eu fico imaginando que na hora do café, na hora do de jejum, na hora do café da tarde, na hora do almoço, Penina começava: tá orando, tá buscando, tá jejuando, faz o ciclo de oração hoje. E aí faz esses 3 dias aí de mulheres para esse tempo, mulheres da Bíblia, e não mudou nada, não muda coisa nenhuma. Não tem para Ana fugir porque é interno, é dentro de casa, o lugar que era para ela ter paz, o lugar que era para ter sossego, excessivamente. Imagina, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, o tempo todo, toda hora, de maneira exaustiva, lembrando a Ana a sua condição. A Bíblia vai dizer que esse processo exaustivo vai fazer Ana se isolar, vai fazer Ana chorar, vai fazer Ana ficar sem comer. Os livros afirmam pra gente, ou tentam criar uma estimativa de tempo que Ana vai ser envolvida nesse processo, nessa perturbação, nessa agonia toda, nesse, como a gente diz, nesse aperto de mente dentro de casa. Os livros tentam criar uma estimativa de 8 a 25 anos de processo de Ana. Você imagina pra cá, se realmente durou no mínimo 8 anos, você ser o dia todo, todos os dias, atacada, o tempo todo constrangida, coagida por algo que Deus te conduziu a viver. Ana está na exaustão, Ana se isola, Ana chora, Ana fica sem comer. E aí eu acho lindo porque a Bíblia vai dizer que Eucana, e eu vejo aqui a figura do Espírito Santo se apresentando para ela, vai olhar para ela e vai dizer: vem cá, mulher, não lhe sou eu melhor do que 10 filhos? Porque nesta manhã eu tenho certeza que tem pessoas aqui que foram conduzidas pelo Senhor a viver um processo, que você talvez esteja no auge deste processo, esteja doendo tanto, machucando tanto, que talvez nesta manhã você entrou aqui e disse assim: Glena, a minha vontade é parar, a minha vontade é desistir, a minha vontade é me isolar, é abandonar as minhas responsabilidades, a minha vontade é sair de cena, largar tudo pra lá. Talvez nesta manhã os céus falam com alguém que entrou aqui dizendo assim: Glena, eu estou vivendo um processo que eu olho para o cenário e eu não vejo quaisquer perspectiva de mudança. Então, na minha concepção, para mim será melhor sair de cena, entregar minha alma à tristeza, entregar minha alma à angústia que eu estou vivendo e me conformar com o que eu estou vivenciando. Só que o Senhor nos traz nesta manhã para lhe dizer: Ana, não lhe sou eu melhor do que 10 filhos? O processo está machucando, o processo está ferindo, eu sei que o processo está doendo, mas não tenho sido eu providência nessa mesa? Não tenho sido eu livramento para os teus? Não tenho sido eu socorro bem presente, Ana? O céu está dizendo ao coração de alguém: está machucando, está ferindo, eu sei que está. Eu não estou invalidando a tua dor, eu não estou invalidando aquilo que... Não, eu sei que está doendo, mas eu não tenho sido o teu auxílio, eu não tenho sido o seu socorro, eu não tenho sido a sua ajuda. Aí a Bíblia diz que diante do confronto de Eucana, Ana se levanta. E vai para onde, Glena? Vai para o único lugar que podia resolver o problema. Ana vai para o templo orar. Mas se realmente os livros estiverem certos e ela está vivendo esse processo há mais de 8 anos, e foi Deus que fechou a madre de Ana, Deus não conhecia qual era a petição de Ana? É claro que sim. Só que para nós vivermos o que nunca vivemos, será necessário fazermos o que nunca fizemos. Para nós vivermos o que nunca vivemos, será necessário fazermos o que nunca fizemos. Entenda o que eu te digo na manhã deste dia. Ana fazia o rito de sacrifício todo ano. Todo ano ela estava diante do altar sacrificando. A petição de Ana não era de agora. Deus conhecia. E você que é mãe, você que é pai, você que tem um desejo de gerar, vai entender agora o que eu vou te dizer. Toda pessoa que é mãe, toda pessoa que é pai, toda pessoa que quer gerar, quer ter filhos, ela quer acompanhar as fases de crescimento da criança. Ela quer amamentar,
ela quer comprar um enxoval, ela quer vestir, ela quer ver engateando, ela quer ver andando, ela quer ver aprendendo, falar as primeiras palavras. Eu ousaria dizer que em 99% dos casos a oração de nós, mães, futuros pais, é para que Deus nos dê saúde para acompanhar as fases de crescimento do menino, da criança. Só que olha a dimensão do voto que Ana vai fazer no altar. Ana vai entrar querendo gerar, querendo ter um menino 24 horas debaixo da aba dela, querendo balançar, querendo ver o menino no quintal brincando. Ana vai entrar no templo nesse dia no auge do limite do processo, na exaustão do processo. Ana quer ser mãe, Ana quer amamentar, Ana quer fazer enxoval, Ana quer vestir, Ana quer ver um menino engateando, Ana quer ver um menino balbuciando, Ana quer ver um menino na juventude, Ana quer ver um menino nas birras de adolescente, Ana quer viver todo o processo existente. Só que neste dia, ela vai entrar no templo e vai fazer um voto com Deus dentro de um tempo onde mulher não podia fazer voto sem ter a aprovação do seu marido ou do seu pai. Ana vai entrar no templo e vai dizer, eu vou parafrasear, tá? Eu vou resumir para que você entenda. Deus, eu quero um menino. Deus, eu quero gerar. Deus, eu quero colocar a primeira roupa, eu quero trocar a fralda do menino. Eu quero colocar para rodar, eu quero ver o menino bagunçando o rack da sala. Eu quero ver o menino mexendo com terra no quintal. Deus, eu quero ensinar os meninos, um menino a tua lei. Eu quero trazer o menino todo ano para o templo comigo para sacrificar. Só que eu quero fazer um voto contigo, o Senhor e eu. Se o Senhor me der um filho varão, mesmo eu querendo viver isso tudo, mesmo eu querendo estar 24 horas com ele, mesmo eu querendo acompanhar de perto seu crescimento, eu vou fazer um voto contigo. Se o Senhor me der um filho varão, eu não vou ficar com ele para mim, mas vou entregar ele no teu altar. Aleluia! E quando os céus entenderem, irmãos, que o milagre que nós gritamos, que nós clamamos, que nós choramos, que nós pedimos, não é para nossa vanglória, não é para nossa vaidade, não é para esfregar na cara de Penina que nós somos mulheres de oração ou homens de oração. Quando os céus entender, aleluia, que o milagre que nós gritamos, que nós oramos, é para trazer rentabilidade para o reino, o cenário muda, o cenário é modificado, o ambiente é transformado. Ana está derramada no altar. E eu não sei se você se identifica agora, mas é algo que eu me identifico muito, sabe? Aqueles processos que a gente passa, que dói, machuca tanto, que a gente fica ansiosa de ir pra oração. A gente fica ansiosa de dar madrugada pra gente orar. E eu sou assim, eu fico dizendo, essa madrugada eu vou levantar. Tá doendo tanto o processo que eu digo assim, essa madrugada eu vou levantar e eu vou prestar um boletim de ocorrência no céu. Eu vou argumentar desse jeito, eu vou falar dessa forma, eu vou fazer manha desse jeito, eu vou dizer a Deus dessa forma. E a gente vai criando um script de oração para apresentar a Deus. Mas eu imagino que o processo dói tanto, que quando a gente se apresenta em oração, a única coisa que a gente tem força de gritar é o nome dele. Jesus! E aí a lágrima toma conta, e aí em vez de apresentar tudo que a gente tinha programado para dizer, a gente pede a ele, apenas entenda, interprete a lágrima, porque eu não tenho força para verbalizar aquilo que eu estou sentindo. Isso que Ana está vivendo amargurada. A Bíblia diz que da boca dela não saem palavras, ela está gemendo diante do altar do Senhor. Só que nós estamos falando de um tempo onde Deus não falava mais. Nós estamos falando de um tempo onde Deus não se revelava mais. E aí esses tipos de oração não eram tão mais recorrentes no templo. E aí o sacerdote ali se levanta, se aproxima, tenta entender, tenta decodificar. E quando ele não entende, ele vai prejugá-la. Porque tem processos, irmãos, que eu e você viveremos, que vai gerar incompreensão em muita gente. Tem processos que eu e você viveremos, que alguém vai dizer, olhar e vai dizer assim, isso é consequência de pecado.
Isso é consequência de desobediência. Isso aí tá errado, tá errada. Tem processos que eu e você viveremos que vai gerar incompreensão em muita gente. Tá bêbada, tá embriagada, tá profanando o templo. Tem processos que eu e você viveremos que alguém vai apontar e vai dizer, mas a essa hora, Ana, desse jeito, você entra aqui dessa forma. A Bíblia diz que o sacerdote ali vai ter com ela e vai dizer, mas Ana, bêbada, embriagada, profanando a casa de Deus. Mas Ana é tão serva. Ana é tão serva que ela poderia se levantar contrapondo a perspectiva do sacerdote. Ela poderia levantar tentando se colocar em razão diante da perspectiva do sacerdote. Só que ela é serva. Os 2 capítulos que nos apresentam essa mulher nos apresentam em oração. Ela é serva. E a Bíblia diz que ela se levanta e mesmo sendo mal interpretada, mesmo sendo julgada, mesmo sendo apontada, ela se levanta e diz, me perdoe. Não me tome como filha de Belial. Por favor, não pense isso ao meu respeito. Eu vou resumir, eu vou parafrasear para você entender. Não é vinho, não. Não é uva, não. É processo. Não, eu não tenho... Não estou profanando o templo, não estou mexendo. Não, sacerdote. É luta travada. Ô sacerdote ali, eu não te vi. Não mexi com bebida, não mexi nada disso. É guerra que está sendo travada dentro da minha casa. É contra-ataque que está sendo vivido. Aí a Bíblia diz que o sacerdote ali olha para ela e diz assim, não é vinho não. Não é uva também não? Tu não está profanando o templo não? Então eu libero uma palavra. Vá em paz. E é essa palavra que eu libero sobre a tua vida nesta manhã. Vai em paz para aquela audiência. Vai em paz para aquela reunião. Vai em paz para aquele compromisso. Vai em paz para aquele ambiente. Vai em paz para aquela família. Vai em paz para aquele filho. Vai em paz para aquele marido. Vai em paz para aquele consultório. Vai em paz. Volte em paz. O teu coração chegou aqui tão amargurado, tão preocupado, tão atribulado. Você entrou aqui tão agoniado, tão agoniada. Você entrou aqui acelerado. O Senhor está dizendo, epa, calma, volta em paz. Vai em paz. O Deus de Israel lhe conceda o desejo da tua petição. Ana, recebe paz na tua alma. Ana, recebe refrigério na tua alma. Ana, em nome de Jesus, nesta manhã, em nome de Jesus, recebe paz no teu espírito. O processo está te agoniando tanto, e o Senhor está dizendo, paz, recebe paz. Volta em paz, mulher. Ela diz que ela recebe a palavra profética, e eu acho lindo de Ana, porque Ana nos ensina. A Bíblia diz que ela recebe a palavra sacerdotal. E o versículo 18 diz assim, que imediatamente há uma mudança comportamental em Ana. Ela era uma mulher com semblante abatido, entristecida, abatida. Eu costumo dizer que Ana era aquele tipo de gente que a gente sabe de longe que está na prova, que está na guerra, que está na luta, porque transparece no olho. E você, esse tipo de gente, você evita cruzar o caminho, porque quando cruza o caminho é tanta lamúria que derrama que é capaz de você ficar abatida. Ana era o tipo de gente que de longe você já sabia que estava vivendo o processo. Mas quando a palavra é liberada, há uma mudança comportamental imediata. Porque a Bíblia diz assim, que no rosto dela já não havia mais tristeza. E ela volta a comer. Ela não está gerando, ela não está grávida, mas ela recebeu a palavra. Não mudou o diagnóstico, o Pix não caiu, a porta não abriu, mas ela já está com um sorriso de 15 para as 3. O filho ainda não foi salvo naquela hora, Deus não arrancou a enfermidade, mas ela tem uma mudança comportamental porque ela já tinha uma palavra. O Deus que não mente, como diz em Tito 1, capítulo 1, versículo 3, o Deus que não mente, o Deus que não mudou, como diz Malaquias, libera uma palavra. Por isso, a partir de hoje, nos comportaremos como quem tem uma palavra, quem recebeu dele uma promessa. A partir de hoje, nos comportaremos como alguém que já está
está vendo a porta aberta, como alguém que já está vendo a salvação em casa. A partir de hoje nos comportaremos como alguém que já está usufruindo do cumprimento da promessa. A Bíblia diz que Ana há uma mudança imediata comportamental. Ela recebe a palavra, coloca um sorriso de 15 para as 3 no rosto. E eu fico imaginando que quem a via de longe com o cenário abatido, encontra com ela e diz assim: vem cá, mulher, o que foi que aconteceu? A te vi ontem, na estante te vi. Você estava borocochô, abatida, entristecida. E agora, o que foi que aconteceu? As coisas melhoraram? Não, mas eu recebi uma palavra. A Bíblia diz que há uma mudança comportamental, e para mim o versículo 19 que nós lemos nesta manhã é o mais lindo do capítulo 1, e desculpe os senhores, isso está fora de contestação na minha concepção, porque a Bíblia diz que na manhã seguinte eles se levantam, adoram e voltam para casa. E a Bíblia diz que em casa Ana tem relações com Eucana, e a afirmativa do versículo 19 me intriga, porque a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. O Deus que é apresentado pelo salmista no Salmo 139, que se nós subirmos ao mais alto céu, ele está lá. Se nós colocarmos a cama na sepultura, ele também se encontra. Se pegarmos as asas e for até os confins das alvoradas, a gente vê lá ele também. E o salmista diz: antes que os nossos pensamentos sejam formados na nossa cabeça, ele já conhece. A Bíblia está afirmando, além de ser uma figura de linguagem teológica, no versículo 19, que Deus se lembrou dela, mas Deus não se esquece de ninguém, tendo em vista que quando ele se apresenta para Jeremias, Jeremias está fazendo birra, dizendo: não vou. Ele diz: rapaz, não fala que tu não vai não, porque antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias, e já tinha te dado as nações como profeta. O que a Bíblia está dizendo para a gente quando declara que Deus se lembrou de Ana? Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: Ana, chegou a sua vez. Ô Ana, eu lembrei de você nesta manhã. Chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Deus se lembra de Ana. Só que a gente precisa ter em mente uma coisa: Deus não dá nada precoce. Deus não dá nada de forma prematura a ninguém. Deus não pula etapas, porque o versículo 20 diz assim pra gente, que no tempo certo nasce Samuel. Porque aquilo que vem de maneira precoce, aquilo que vem de maneira prematura, demanda mais trabalho. E Deus não dá nada de maneira precoce nem prematura a ninguém. Deus entrega Samuel no tempo certo. Foi uma gestação completa. Só que conjectura comigo, imagina comigo, dentro de um tempo onde não tem beta-HCG, dentro de um tempo onde não tem teste de farmácia, e eu já concluo, dentro de um tempo onde não tem ultrassonografia, como é que alguém sabia que estava grávida? Tinha que esperar o corpo manifestar os sintomas da gravidez. Em 99% das gestações a mulher sofre enjoo, alargamento de quadril, aumento de seios, vômito, sono excessivo e diversos outros sintomas. Só que marinheira de primeira viagem, ela demora mais tempo de observar essas mudanças no corpo. E eu imagino que alguém que vive em função de perturbar a vida de outra pessoa presta mais atenção na gente do que a gente mesma. Penina vivia em função de perturbar a vida de Ana. E eu tenho certeza que qualquer movimentação de Ana era o ápice do dia dela. E Penina já não é mais marinheira de primeira viagem, era alguém que já tinha filhos. Então eu imagino, isso é uma conjectura minha, uma imaginação minha. Eu imagino que manifestou-se em Ana os primeiros sintomas. Quais foram? Ana era uma mulher ativa, acordava de manhã, dava conta das demandas do dia, lista cheia de tarefa. Só que do nada a Ana começa a acordar tarde. Do nada a Ana tira um cochilinho de tarde e ainda tem sono para de noite. E Penina disse: hoje nem consegui perturbar muito porque a mulher dormiu o dia todo. Eu fico imaginando que do nada Ana acorda e diz assim: Eucana, eu quero comer um fruto, mas só serve se for do pé do quintal do vizinho da direita e tem que estar de vez. E Penina fica assim: rapaz, esse negócio tá estranho. Ela tá dormindo o dia todo, agora inventou de comer fruta. Tá... Não, mas é estéril, vai morrer estéril. Não, é estéril. Não tem como não. Eu fico imaginando que Ana tinha um prato preferido para comer no jantar: azeite frito com farinha.
Eu fico imaginando que toda noite ela comia esse prato. E aí, quando servem o prato, um bendito dia, a Ana diz assim, pelo amor de Deus, tira isso daqui que eu enjoei. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo pra gente? Tem coisas que estão sendo liberadas nesta manhã, que vão precisar de um tempo para maturar. Vão precisar de um tempo para amadurecer. Vão precisar de um tempo para se concretizar. Mas para que você entenda que já foi liberado no mundo espiritual, por esses dias os céus te dará sinais. Por esses dias os céus manifestará sinais. Por esses dias telefone irá tocar, e-mail vai chegar, alguém de dura serviço na sua casa vai dizer que dia que tem culto mesmo na tua igreja. Por esses dias o advogado vai ligar e dizer, olha, teve uma movimentação aqui no processo, eu acho que vai ter uma coisa favorável para você. Por esses dias, o médico vai te dar sugestão de um exame novo. Por esses dias, os céus vai manifestar sobre a sua vida sinais para você entender que no mundo espiritual, Samuel está sendo gerado. Tem processos que não dão para ser pulados. Tem coisas que você vai precisar viver. Tem coisas que somente o teu ventre espiritual é capaz de gerar. Tem coisas, nós não somos insubstituíveis, nós somos substituíveis, mas nós somos indivíduos singulares. Tem coisas que somente a Ítila consegue entregar para Deus. Tem coisas que somente Glena consegue entregar para Deus. Tem coisas que somente o teu ventre consegue gerar para Deus. É por isso que há um contra-ataque do inimigo, para que você não entregue no altar aquilo que somente o teu ventre é capaz de gerar. Só que nesta manhã, os céus nos fortalecem. Os céus nos renova, os céus nos anima e os céus nos encoraja, porque independente das provocações de Penina, independente dos ataques de Penina, nós geraremos para este tempo o Samuel necessário. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês. Ítila. Eu tô tão empolgada que eu esqueci de ligar o microfone. Senhor amado. O pastor Márcio Braga e a Glena conhecem, muita gente está aqui, ele tem aquele jeito espontâneo dele, diz assim, essa mulher problemática. E eu tava aqui, quem me conhece sabe, esse é meu jeito de às vezes as pessoas não entendem, mas eu vivo a palavra, eu dou risada, eu fico maravilhada, enfim. E eu vou dizer, viu? Ô, mulherzinha problemática, essas que passaram aqui esses 3 dias. Bom, nós vamos dar muito problema no inferno. Meu pai amado. Minha mente tá assim, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem coisas que só o teu ventre consegue gerar. Não, eu tô... A grande questão é que é 9h19 da manhã, né? Aí como é que a gente passa o resto do dia assim com a mente? E aí quem tem a mente acelerada como a minha, meu Deus do céu. Ai, minha amiga, faz uma oração, encerra fazendo uma oração. Eu tô em êxtase. Amém. Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Amém, meu amor. Que coisa profunda, gloriosa que o Senhor nos entregou. Amém. Nessa manhã. E que você, homem e mulher que está aqui nesta live, que você entenda isso. Existem coisas que só o teu ventre pode gerar. E eu fiz questão de anotar aqui para a minha alma não esquecer, para que eu não me esqueça, e você também. Pare de dar ênfase à Penina. E às vezes esse é o nosso problema. Ficamos dando ênfase a quem nos ofende, enquanto tem um Eucana nos entregando porção dobrada, que ama, que cuida, e a gente está perdendo o sono, deixando de comer, chorando atribulada por causa de Penina. E aí eu estava pensando, né, que apesar de tudo isso, foi Deus que permitiu Penina, porque Penina não era amante, gente. Não era não. Penina não era amante. Às vezes
Me dá um desespero quando eu vejo alguém pregando e colocando Penina como amante. Não, Penina era mulher. Penina estava ali, estava por legalidade, estava pelas brechas da lei. Penina era esposa. Existem processos que nós temos que passar. E aí eu achei interessante quando você estava falando, né? Deus se lembrou. Eu até puxei um quadrinho aqui nas minhas anotações, porque era Deus dizendo. E aí você falou, no devido tempo. E aí eu fiquei pensando, era como se Deus estivesse dizendo, Ana, no devido tempo. Porque não aconteceu antes porque eu não quis. Não chegou antes porque eu não quis. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para a cara de Deus dizendo, não aconteceu antes porque eu não quis. E aí eu não estou colocando, né, como a gente costuma dizer na nossa linguagem teológica, eu não estou colocando rabo na mensagem de ninguém, jamais. Mas é porque eu fico me deleitando, comendo. E existem coisas, como você falou, que só o nosso ventre pode gerar. E se Ana gera no tempo que ela queria, ela ia gerar só um filho. Só que Ana gera em um tempo específico. E o que Deus entregou a Ana foi um sacerdote, um profeta e um juiz. E aí eu fiquei me perguntando aqui, você falando que tem coisas que só o nosso ventre pode gerar. Quais são os nomes dos filhos de Penina? Quem sabe, menina? Se alguém de vocês estiver aqui na live e souber o nome dos filhos de Penina, me conta. Que até hoje eu nunca achei. Eu preciso fazer tanta coisa nesse dia. Você veio problematizar a minha mente. Mas, gente, eu fiz várias anotações. E quando vocês me verem pregando aí, eu isso na live, claro. A gente recebe daquilo que o outro ministra. Quem recebe a palavra muda de comportamento. Ora, Glenn, na hora que meu suporte nem tá aguentando mais aqui, o peso da... Sinta o peso da palavra, ele entendeu, tá caindo. Oramos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te apresentar essas pessoas que estão aqui nessa live. Meu Deus. E as que assistirão depois também. Nós te louvamos por esse tempo, pela palavra que foi derramada nesses 3 dias. Queremos te agradecer, Senhor, por todo o despertamento que o Senhor nos trouxe, Senhor, nesses 3 dias. Queremos te pedir nesta hora, Senhor, por pessoas que estão neste lugar, pessoas que estavam se intimidando, se acovardando, Senhor, se entregando ao cenário por conta de peninas que se levantaram. Eu te peço nesta hora, Senhor, nos encoraja, nos fortalece, nos levanta para viver aquilo que o Senhor tem projetado para nós, para gerarmos aquilo que o Senhor tem deliberado para nós para esse tempo. Senhor, eu te peço agora, alcança, Senhor, a casa desta Ana aqui representada, alcança a família dela aqui representada, traz para ela um novo tempo, tempo de cumprimento de promessa, tempo de vermos o Samuel sendo gerado, tempo de vermos Samuel sendo necessário dentro desta nação. Nós oramos nesta hora, nós queremos deliberar toda sorte de bênção agora sobre os teus filhos aqui presentes, nós queremos deliberar toda sorte de bênção na área emocional, espiritual, financeira, todas as petições que foram aqui apresentadas, Senhor, como o sacerdote Eli te pediu, eu te peço agora, concede o desejo do coração dos teus filhos para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Beijo. Beijo, minha amiga. Muito obrigada. Gente, sigam a Glena. Ela é tudo isso aí, muito mais. Sigam gente do céu, gente que vai te abençoar, que vai acrescentar na sua vida. Meu Deus, se fosse à noite, eu ia dizer, durma com um barulho desse. Mas como é pela manhã, aguente. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estiveram aqui. Nós vamos continuar com o nosso propósito. Fiquem atentos, eu colocarei a data. Outras mulheres estarão aqui e outros homens também, né? Porque o Senhor, Ele quer levantar homens e mulheres para esse tempo. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor te abençoe com paz. Que você seja visitada com paz. Porque a paz muda o nosso comportamento. Que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que leva o seu nome e aquilo que o teu coração é ligado. Que Deus abençoe vocês que estiveram aqui desde o primeiro momento, tá? Se você ainda não se inscreveu
no meu canal, se inscreve,